debate. Debate não, bate-papo aqui. Porque a gente tem mania de... Porque debate não é embate. Ai, gente, pode abrir a câmera aí, quem pode quiser. Abrir a câmera, galera. Por favor. Não façam que nem nossos queridos alunos, que matam a gente de ódio com as câmeras fechadas nesse tempo de pandemia. Vamos aqui, é muita gente preta junto, vamos se olhar aí. É muita gente preta, vou até deixar na galeria aí, que o povo está abrindo, a gente se vê. Fernando conseguiu entrar, Fernando estava sofrendo ali, que em pleno São Paulo estava tendo falha de internet. Osasco, né? Eu sei como é que é Osasco. Mas 4G. Existe ainda o 4G. Vamos lá, galera. A gente pode ter esse primeiro momento aí de gente que já viu esse filme mais vezes, né? Jefferson ou mesmo César Mello. César Mello, muito obrigada por aceitar essa convocação aí do Jefferson. Eu nem falei para o Jefferson quando também o grupo, a rede, né? Os integrantes da rede gostariam da sua presença, mas eu falei, gente, vamos devagar, né? A gente já está tendo muito em contar com a presença do Jefferson, o diretor do filme, disposto a conversar com historiadores, sexta-feira à noite, né? Então, aí o Jefferson, eu vou ver se o César pode. Eu falei, olha, gente, nada como uma boa reza para Exu, né, gente? Nada como uma boa reza para Exu. Ele manda lá, ó. Então, muito obrigada por estar aqui. É um prazer. E por ter assumido esse desafio de personificar essa figura tão cara para, acho que para todos aqui, né? Para todos e todas e todes. E aí, se você quiser falar um pouco de como foi essa experiência. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo aí que está por aí. Prazer estar aqui. Bom, é um filme muito importante, né? É um personagem. Você sabe que eu assisti depois de ter gravado o filme já, eu assisti uma entrevista do D no Lázaro, inclusive, Espelho. E aí ele fala assim, olha, com todo respeito a todos os meus outros filmes, mas eu vou fazer o Gama, e o Gama é uma... E eu falei, ainda bem que não vi essa entrevista antes de fazer o filme. Porque é um trampo do D, primeiro, assim, é um trampo do D de mais de 6, 7 anos, é um trampo do roteirista de mais de 12 anos, quer dizer, é um troço que vem sendo construído aí muito tempo, né? E eu acho que era um filme também muito esperado pelas pessoas, sobretudo por nós negros, assim. É um filme muito esperado, porque o Gama, ele vem sendo reconhecido nos últimos 4 anos, nosso abolicionista, advogado pela Associação dos Advogados, enfim. Então, ele vem retomando o lugar que lhe é devido, né? Então, acho que todo mundo estava esperando esse filme, mas eu confesso que, quando fui fazer o filme, gravar o filme, nós não levamos isso para a pauta, nós não levamos esse sentimento para a sala de ensaio, não levamos isso para o set. Acho que a gente quis fazer muito assim foi justamente trazer a humanidade desse cara, contextualizar ele dentro da casa, né, no tribunal, nas relações todas dele, sobretudo quem era esse homem, né? Quem era esse homem? Quem era o Gama, Luiz Gama? Então, assim, foi um trampo muito bom, muito gostoso, foi muito difícil, porque Gama não é um personagem leve, né? Não é um personagem gostosinho no sentido leveza mesmo. Ele é um ser humano pesado, ele é um ser humano cujas responsabilidades ele bota sobre as costas. Costumo dizer que ele era um homem justo num mundo completamente injusto. Então, isso pesa, né? Então, foi
foi uma aventura, assim, foi um desafio, um grande desafio na minha carreira, com certeza, mesmo. Mas, ao mesmo tempo, cinema é uma coisa que não se faz sozinho, né? Então, assim, tipo, tem a câmera, tem a sonoplastia, tem a direção, tem o figurino, tem o cenário, tem muita coisa. Então, eu me agarrava a isso para ficar tranquilo, para falar, não, está tudo certo, eu estou aqui, eu sou mais uma peça dentro desse quebra-cabeça, e se tudo funcionar direitinho, vai dar tudo certo. E acho que deu, acho que tudo funcionou direitinho, com o nosso querido, nosso imenso, nosso belíssimo maestro Jefferson D. Agora, Jefferson, recuperou um pouco? Fala aí desse processo aí de misturar tantos percursos, tantos caminhos numa para mim obra tinha esse esperada. lugar não tinha esse lugar mesmo de sofrer sozinho, sabe? Eu sabia que eu ia estar mexendo num personagem muito importante para nós negros e negras, enfim, sabia que era o filme da minha vida, sabe? Eu fico até meio com vergonha de falar isso, dá a impressão que os outros filmes são todos ruins, né? Que o M8 é uma merda, que o Brother é uma merda. Tudo bem que o Amuleto não é um grande filme mesmo, tá? Mas eu adoro o Amuleto, eu adoro demais, assim, é o meu filme, né? Tal. E foi muito importante, foi um definidor na minha carreira, nem tanto pelo que está na tela, mas por tudo que eu passei. O Carolina, meu Carolina, né? Lá atrás, com o Zezé Mota, que me abriu todas as portas do longa-metragem. Meu primeiro curta na faculdade, chamado Gênesis 22, que foi um curta com João Acaiabe, que agora é um ancestral, que agora está aqui com a gente nessa sessão. João Acaiabe, né? João Acaiabe tão genial, né? Ele era o tio Barnabé, né? E, ao mesmo tempo, ele conhecido de muitos de nós, com mais de 30 anos, com mais de 40 anos, lembra do tio Barnabé, né, dessa obra tão polêmica, né? E, ao mesmo tempo, conhecido da molecada de 6, 7, 10 anos, porque ele fez Tiquititas também, né? Então tem essa figura dele imensa, do João Acaiabe, né? E o João fez meu primeiro curta, né? Meu primeiro filme, o João fez, e óbvio era para ele estar nesse filme, era para o João estar nesse filme, só que o João estava muito doente, estava fazendo hemodiálise e tal, e não rolou dele estar nesse filme, ele não pôde estar com a gente. E agora, durante esse momento de barbárie que a gente está vivendo, ele acabou falecendo, enfim, de Covid. Então, o filme é dedicado a ele também, né? No final, tem meus agradecimentos, né? A memória dele. Poxa, é tudo isso, gente, que vocês viram. Eu me lembro, assim, só para de entrar um pouco no assunto propriamente do filme, desse processo do filme, era algo que eu falava, eu me lembro de falar muito para o César. César, esse filme é sobre a dor. É sobre a dor. Você vai fazer um personagem que em nenhum momento ele vai sorrir, né? Em nenhum momento ele vai abrir um sorriso. Por mais que ele faça coisas incríveis, né, no tribunal, quando ele liberta a primeira pessoa escravizada, você não vai sorrir. O César deu, se eu não estiver errado, acho que ele deu 1 ou 2 roubadinhas ali no processo, e eu fiquei bravo ali, mas eu deixei ele rolar, deixa ele criar lá, e ele abriu ele mexeu aqui, olha lá, tá vendo? Olha lá, ele mexe um negócio aqui, um músculo aqui, e ele faz isso quando o filho dele está na mesa, depois quando vocês reverem o filme, e o filho dele começa a ler, e ele ele mexe um músculo aqui, acho que qualquer um de nós, que tem um filho, sobrinho, ou uma criança, e quando a criança está aprendendo a ler, imagina um filho, uma filha lendo, né? Na tua frente ali, tá? E aí eu fiquei muito bravo, assim, falei, pô, ele não está me obedecendo, caramba, esse leitor é indisciplinado. E aí, na hora que eu fui editar o filme aqui, né, aí acabou entrando essa versão do filme, né? Esse sorriso, e mostra exatamente isso que o César acabou de falar, o filme é coletivo, né? Ele é muito coletivo. E eu tenho muito essa relação que quando eu escolho o elenco certo de um filme, quando, né, e a pessoa, né, não é o artista,
Tapete Vermelho, é a pessoa mesmo, né? Vem esse conjunto da técnica, né? Uma pessoa, atores profissionais, mas também tem essa relação cidadã, né? Por isso que eu sempre falo da Zezé Mota, né? Zezé Mota é uma grande atriz, mas é uma cidadã, uma mulher negra incrível, alguém que o dia que eu crescer eu quero ser Zezé Mota, né? Eu acho ela muito, ela cuida do retiro dos artistas, ela é cantora, ela é atriz, ela é uma cidadã, um personagem político importante, ela é linda, né? Ela é uma pessoa bonita, né? Poxa, ela é tantas coisas, né? Tantas coisas em uma pessoa só. E aí eu acho que quando ela está nos meus filmes, e ela está em quase todos os meus filmes, isso me ajuda muito, é o meu lugar é o meu conforto, né? Eu estou num set, eu olho para ela, essa obra coletiva, de que eu tenho que dar o meu máximo, mas eu também me sinto muito acolhido por esse elenco, né? Pela Mariana Nunes, pela Daniela Ornelas, que faz aquela mulher que carrega armas ali, né? O Luiz Gama, acho que como vocês viram, essa licença poética que eu tive, fora a Claudina, ele é um homem cercado de mulheres negras de todos os lados, né? Uma que remete à religiosidade, que é a Ana, a Daniela Ornelas, que pega em armas para defender os nossos, a Claudina, né? A esposa dele, né? Que ele ama tanto e convive, que mesmo sofrendo, fala, vai lá e faz tudo o que você pode fazer para libertar esse homem, né? Então, dentro, a primeira vez que ele está no Navio Negreiro também, né? A Noêmia é uma grande atriz do Porta dos Fundos, olha só, uma atriz, uma comediante lá do Porta dos Fundos, né? E que está ali no Navio Negreiro e canta para esse menino adormecer. É a primeira cena de violência que esse garoto vê. E, obviamente, a Isabel Zua, que abre o filme acendendo uma vela, né? Para muitos, para o próprio Luiz Gama, a Luísa Maim, né? Sempre estudo se é a Luísa Maim ou não é, né? Estamos no lugar de historiadores, mas essa atriz, a Isabel Zua, abrindo o filme ali, acendendo aquela chama. Quem tiver a oportunidade, em algum momento, de ir à sala de cinema, é realmente um espetáculo todo pensado para a sala de cinema, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Gente, eu fico falando sobre tudo. A trilha sonora do Tiganá Santana, do baiano Tiganá Santana, o garoto quando está sendo vendido, e aí vem aquela voz de Virgínia Rodrigues, e aí logo nos primeiros minutos, e eu achei que já tinha me emocionado filmando, né, ensaiando com os atores, depois filmando, e aí quando o Tiganá Santana me mandou essa trilha sonora, eu caí em lágrimas, assim, porque eu achei incrível como é que ele pode trazer a voz de uma mulher negra e a voz da Virgínia Rodrigues para aquele momento, né, tão importante. Então, são vários, enfim, só dei uma explanada geral aqui, meio prolixa aqui, para a gente falar um pouco do filme. É isso, meu orgulho imenso, porque a gente chegou lá, o filme existe. O filme existe. Isso é muito importante. Com certeza. Vamos fazer uma dinâmica da seguinte maneira, para não ficar coisa de bloco de pergunta e respostas, a gente vai soltando, conforme o comentário for curto, a gente já pode emendar dois, três, se for algo mais comprido, vocês podem comentar e tal, vamos tomar esse caminho aí para seguir no diálogo. Pela ordem aqui, a Renata pediu a palavra, Renata Mello. Obrigada. Historiadora de cinema do grupo. É isso. Obrigada, Ana Flávia, e parabéns pela iniciativa. É muito bom rever o Jefferson. Prazer, César. Não te conhecia, eu conheço você pelos trabalhos, e parabéns pela atuação. Enfim. Jefferson, a gente já conversou sobre isso, né? Eu fiquei, como você, chorando, emocionada. Como a Ana Flávia falou, eu sou historiadora do cinema,
e até hoje eu trabalhei e pesquisei cineastas brancos que querem falar por nós, né? E você, resumindo, conseguiu fazer um trabalho primoroso, né? Eu já, e você sabe, admiro os seus outros trabalhos, por mais que você fala aquele desde lá da época da ECA, que era o Amuleto, mas foi lindo, Carolina, maravilhoso, M8, maravilhoso, enfim, todos. Mas o que eu queria te perguntar, e obviamente acho que quem assistiu viu nas telas, que você conseguiu trabalhar as subjetividades do personagem de Luiz Gama, respeitar essas contradições, porque a gente tem uma falsa ideia do herói, né? E confesso que eu, pessoalmente, tenho dificuldades de falar a respeito de escravidão, falar sobre esse período, é um bloqueio. Mas você conseguiu primorosamente trazer nas telas e nas imagens, com um elenco maravilhoso, essa delicadeza. As mulheres negras que aparecem no seu filme, elas dão um enfoque muito interessante, porque até caladas, até numa cena muito breve, elas dão recado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa inspiração, e como foi a pesquisa, como esse trabalho com o elenco. Como foi você falar a nossa linguagem, né? Não tem como não se arrepiar, não tem como não se emocionar. Eu fiquei com o choro engasgado, e eu sou chorona mesmo, e você conseguiu, e você dialoga conosco, e vai dialogar com os brancos, inclusive os brancos aliados, que numa cena como essa, por exemplo, vão fazer um estupro, até algo que é além do aceitável, porque é reiterar uma violência. E você conseguiu fazer essas cenas de estupro e até com o garoto de uma outra maneira. O Luiz Gama na infância, o Luiz ainda, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa inspiração. E vou aproveitar, e César Mello, como foi você entrar no personagem? É isso. Vamos fazer logo comentário, que às vezes as perguntas podem ser pontuais, o que eu duvido muito. Já respondo ou espero? Você que sabe, eu respondo aqui. Eu acho que a gente tinha uma relação muito forte quando esse roteiro chegou pela primeira vez na minha vida, em 2014. Ao longo do processo, se eu não estiver errado, 12 anos de escravidão é de 2012. E eu fui pesquisar, né, cinematograficamente, uma série de questões para me entender esteticamente como que eu poderia contar essa história. E uma das coisas que na minha cabeça sempre foi muito presente para nós negros é esse incômodo que causa ver um corpo negro mostrado gratuitamente sendo chicoteado, uma mulher negra sendo estuprada, tal. Todo mundo aqui deve ter assistido o filme 12 anos de escravidão e a cena do estupro do personagem da Lupita Nyong'o, que é uma das coisas mais brutais. Isso cabia no filme do Steve McQueen, que é um grande diretor. Ele fez algumas escolhas ali. O filme é belíssimo, é potente, nos toca de uma maneira muito... me toca, né, de uma maneira muito profunda. Então, eu não podia repetir aquilo que estava ali, né? O Steve McQueen já fez com uma perfeição, foi lá e ganhou o Oscar, inclusive, né? Então, o filme foi muito potente, ao mesmo tempo teve muita popularidade nesse sentido, que é algo também que eu persigo, né? De fazer uma obra que dialogue com o público, que dialogue com o nosso povo, né? Então, também, se eu colocasse uma cena de estupro de uma maneira, enfim, explícita, eu também sabia que eu estava contando
produzindo meu filme para uma censura de 18 anos, né? Que era algo que eu não queria desde o início. Mas como é que faz um filme sobre a escravidão, desse período da escravidão, censura 14 anos. Se eu estiver errado, acho que o filme é censura 14 anos, eu não me lembro, César. É 12. 14 anos? 12 anos, olha isso, que maravilha. Era isso, de você, de avó, a filha e o neto poderem ir à tarde assistir um filme desse e sair com orgulho de ser negro. Com orgulho. Fala, porra, eu sou preto, caralho! Isso, a gente não viu isso no cinema brasileiro. Ninguém sai, nenhum preto sai assim do Cidade de Deus. Nenhum preto saiu assim do Chica da Silva. Nenhum preto sai assim do Tropa de Elite. Eu me sentia nesse lugar, né, de aproveitar essa experiência e tudo que tinha sido feito anteriormente para estabelecer a minha reflexão. E buscando em outros lugares, né, em outras referências. Uma grande referência para mim, por exemplo, que é um filme que mexeu com a minha história cinematográfica, além do Faça a Coisa Certa do Spike Lee, foi o filme Moonlight, do Barry Jenkins. Ou seja, você vai para um lugar, você vai para um filme que, para mim, é um filme impossível de ser realizado. Imagina, né, chegar para um produtor branco e dizer que eu quero fazer um filme sobre um cara negro, traficante, gay, em Miami. Porra! O cara fala, tudo bem, Jefferson, eu te dou o dinheiro, mas o cara é o Denzel Washington. Não, é um outro ator desconhecido aí que eu quero colocar também. Ou seja, tudo para você receber um não, né? E, de alguma maneira, esse filme aconteceu. Eu tive a oportunidade de conhecer o diretor, o Barry Jenkins, no Festival de Roma, com outro filme, e a gente debateu um pouquinho esse assunto. E, para mim, ao longo desse período, eu venho tirando essas histórias para mim, né? Para mim também foi esse lugar de amadurecimento, que filme que eu gostaria de fazer, né? De que estética eu gostaria de apresentar, e do ponto de vista da censura, né? Qual a censura do filme e tal. Então tinha um lugar, e aí o lugar do sensível mesmo, né? De buscar com essas atrizes, com esse elenco, né? Respondendo, né, de maneira mais direta a questão, construir com eles. A quarta parede é quebrada várias vezes no filme, né? O filme começa com o Luiz Gama, César Mello, olhando para a lente da câmera. Depois, durante o momento que a Dani mata um cara que iria matar o Luiz Gama, ela mata o cara e olha para a câmera. E no momento do veredito, né, o réu é inocente, o Sidney Santiago também olha para a câmera, né? Então tinha esse lugar que eu acho, vou falar o que eu acho olhando o cinema brasileiro, acho de extrema ousadia algumas coisas que ocorreram nesse filme. Ousadia para mim também, né? Assim, pô, será que vai dar certo isso? Será que as pessoas vão entender o que eu estou querendo? E aí, óbvio que tinha a experiência do filme anterior, que eu acabo o M8 com essa mãe negra olhando para a câmera e o filme acaba. Pum! Então tinha essa eu digo, a carreira, né? Você vai desenvolvendo filme a filme, vai achando um lugar, uma maneira de contar. Tem um público brasileiro, negro, né? São vocês, mas tem o público branco também, que tem que estar lá, né? O quanto o que o Luther King chama do silêncio dos bons, pega para capar mesmo, eles saem fora, né? O Antônio ensina o Luiz Gama a ler, tal, tudo bonito, né? O branco fador, o branco salvador, mas na hora que o bicho pega mesmo, ele fala, pô, sabe o que é, Luiz? Eu não vou, não. Eu não vou mais, não. E aí, na hora que o Luiz Gama está lá no tribunal, começa a se desenrolar, lá vem o branco para sair na foto junto com o Luiz Gama lá no final do filme, né? Isso está lá. É isso mesmo. É isso que acontece. Né? Se esse filme faz sucesso, como fez, vocês vão ver um monte de gente branco do meu lado ali, falando, o Jefferson é maravilhoso, o César é incrível, tal, né?
Então tem esse lugar também que é um diálogo muito sincero meu com o Luiz Gama, né? Do ponto de vista visual, só para acabar aqui também, que é uma construção importante, eu me inspirei muito nesse cara aqui, ó, chama Kerry James Marshall. Ele foi muito definidor tanto do M8 quanto do Luiz Gama. Esse artista plástico negro americano de Chicago, acho que não tem a foto dele aqui, mas ele pinta esses quadros aqui. Eu vou mostrar um quadro aqui dele, uma reprodução aqui, e aí você botar aqui, né? Aí se alguém vai falar assim, porra, já estou enxergando nada aqui, cara. E é isso mesmo. Ele pinta pessoas negras no escuro. E eu vi uma exposição dele e vi que as pessoas paravam na frente do quadro, e na hora que você está em frente à obra dele, o teu olho vai dilatando e você vai começando a enxergar os nossos corpos negros ali dentro. E essa era uma experiência que eu podia propor para vocês, de conduzir essa reflexão dentro do navio negreiro. Por isso que quem tiver a oportunidade, vá ao cinema, vê no cinema. Porque ver na tela do computador é legal, mas tem que apagar a luz, ou ver na televisão também é legal, mas tem que apagar a luz, tal. Mas a sala de cinema, para mim, é esse lugar onde você desliga o celular, pelo menos as pessoas educadas, né? Então, desligam o celular e se propõe aquela viagem. E aí, nesse momento, a gente entra dentro do navio negreiro com esse menino, e é uma reflexão audiovisual potente sobre o que é estar dentro de um navio negreiro, que é algo inimaginável para a gente, mas pelo menos meu cinema queria propor essa reflexão que nunca aconteceu no cinema brasileiro. Eu nunca tinha visto isso no cinema brasileiro. Eu nunca tinha visto um filme de ficção para o grande público que falasse da nossa contribuição intelectual para esse país. A gente já contribui, né? Nosso exemplo, né? Os nossos exemplos já foram abordados na culinária, na música, e realmente a gente é incrível na música, na culinária, nos esportes, em vários outros, mas a nossa contribuição intelectual, isso a gente nunca viu no cinema de ficção. Aí alguém pode falar, mas tem um documentário sobre o Milton Santos, tem um documentário do Milton Santos, do Silvio Tendler, mas provavelmente se você assistiu é porque você tem o 3º grau completo ou está ali em processo. E eu tenho essa vontade de realmente, queria com esse filme estabelecer uma relação imensa. Não porque o filme é uma obra em si, mas porque esse filme poderia ser, e ele é de fato, por causa de atores como César Mello, um condutor para que as pessoas tenham acesso à obra do Luiz Gama, para que leiam Luiz Gama, a poesia, os textos jornalísticos, os textos políticos, os textos relacionados à questão do direito. Então, no fundo, esse filme é só uma ponte. Eu sabia disso, era isso que a gente queria, né? Por isso que muitas vezes as pessoas ficam aflitas, falam, mas você pulou isso, você pulou aquilo, você não contou aquela história e tal. Cara, se a Amazon, a Globoplay, me der 30 milhões, eu faço uma novela. Aí não é nos tempos do imperador, eu faço nos tempos da abolição, né? Agora, me dê os mesmos milhões. Como eu sei, no momento ainda não rolou, mas eu tenho muita fé que a Ava DuVernay, Shonda Rhimes, algum americano desses, né, fodões, com muita grana, vai falar, Jefferson, faz aí uma novela de 150 capítulos sobre o Luiz Gama. Aí já contrato todo mundo que está nessa sala aqui, porque é muita coisa para pesquisar, né? E muita gente para fazer dramaturgia. Chega, gente, falei demais. Pronto. Porra, ninguém tem mais pergunta, né? Porra, já falei um monte de coisa. Ou eu estou aqui com engatilhada, mas vamos escutar o César. Eu fico curtindo também, falando. Bom, o Gama tinha algumas coisas específicas, né, respondendo a pergunta. Um desafio muito específico que Gama era um advogado, né? Gama ficou conhecido como sendo um grande advogado, um grande orador, e todo advogado tem um poder de persuasão, de conhecimento, né?
Então, esse era um grande desafio, que foi o primeiro que eu enfrentei. Na primeira reunião que eu tive com o D, ele me deu o livro Com a Palavra, Luiz Gama, da professora Lígia Fonseca, e esse livro foi de suma importância para mim, porque a gente não tinha nunca ninguém que foi ao cinema, que vai ao cinema, viu Luiz Gama falando, conversando, né? E aí eu tive intuitivamente a ideia de que, se eu conhecesse como ele construía as palavras, como ele pensava, concatenava isso na escrita, eu teria um deslumbre de como ele pensava isso verbalmente. Então, eu lia os textos dele em voz alta, no quarto, bilhões de vezes. Eu simplesmente lia alto, lia, entendendo, relia. Eu li, decorei os textos, assim, sei muitos de cor, porque hoje não mais. Mas essa foi uma das grandes escolas, porque eu precisava encontrar esse ser orador, esse cara que conhece as leis, e se você começa a ler os textos dele, aí você vai acrescentando camadas na personagem, né? Porque ele tem uma linguagem muito rebuscada, no sentido de qualidade de escrita, ele escrevia muito bem. Suponho eu aqui que, sendo poeta, também ajudava para concatenar ali algumas coisas. Ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa muito inflamada, muito forte, porque ele era um cara muito safo. Ele usava o próprio jornal que ele tinha para poder fazer os textos e chamar a galera para vir com ele. Então, os textos dele já tinham esse chamamento público, essa gana, essa coisa quente, né, que ele nos textos dele. Então, tudo isso eu fui bebendo, eu fui trazendo para mim, assim. Eu tinha o meu grande desafio, o meu sonho do Luiz Gama era de quem me visse fazendo Luiz Gama pudesse correlacionar, aquela pessoa escreveu isso. Se alguém for ler o Luiz Gama, assim, tá, é a mesma pessoa, sabe? Porque ele tem essa gana, ele tem uma força muito grande, assim, o Gama, na escrita. Então, esse foi o primeiro passo. Depois a gente foi para a sala de ensaio. Na sala de ensaio, eu conheci Mariana Nunes, que é minha esposa, e foi um encontro muito lindo. No primeiro encontro, eu levei uma poesia do Gama e conversei, passei para ela, falei. A gente se relacionou muito bem ali, porque era o Gama marido, homem, né? Pai ali. Então, isso foi uma camada muito importante. A Teca Romualdo foi de sua importância. E aí eu fui para Paraty. Chegou em Paraty, a cidade me fez muito mal. Falei para o D, assim, já falei algumas vezes isso. A cidade me fez muito mal, energeticamente, a cidade me fez muito mal, assim, porque a gente mergulhado, né, no contexto histórico do Gama, nos textos dele, na dificuldade dele e nas injustiças que ele encontrava. E aí eu vou para Paraty, tipo, eu piso naquela pedra antiga de Paraty, fiquei mal, não gostei da energia, mas utilizei tudo aquilo no set. E no set, o set tem o diretor, né? E aí, ao mesmo tempo, o set tem os atores. Aí eu me dou conta, aí chego para contracenar com o Dani Ornella. Vocês viram o filme? Uma potência, uma força daquela mulher. Sidney Santiago, enfim, todo o Gama também, o meu Gama nasce do encontro, né? É sempre assim também, né? E ele nasce do set, ele nasce da direção do diretor no set. Então ele vai caminhando por isso, e o que vocês veem na tela é resultado de tudo isso e ainda da involuntariedade, que eu digo, do próprio set. Porque você pode passar uma cena 200 vezes numa sala de ensaio, quando vai para o set é vivo, o set pede coisas, o set demanda seu próprio tempo, sua própria energia. Então, é isso, assim, esse foi meio que o processo assim, que eu tracei, e fui encontrando essas pessoas maravilhosas que eu acrescentei neles, eles acrescentaram em mim, né? Foi uma troca. Esse set foi muito quente, foi muito... Acho que quente é a palavra. Foi vermelho, foi sangue, foi
Era um set muito bonito, assim, porque a gente se olhava e todos nós tínhamos a certeza absoluta que a gente estava fazendo um filme muito maior que a gente. E então, assim, isso dava um brio, acho que deu um brio muito especial, assim, para todo mundo, sabe? Enfim. Valeu. Olha, eu vou tentar ser o mais sintético possível, porque eu sou a próxima inscrita aqui. Eu também, Ana Flávia, eu juro que eu vou ser sintético aqui também, que, pô, você pergunta meu nome, eu já começo a falar do meu avô, cara, para explicar o meu nome. A gente tem a meta, mas no meio do caminho a gente precisa dobrar a meta, entendeu? Mas vamos lá. O meu lugar no cinema, eu até sonhei um dia em fazer cinema, mas a vida não permitiu esse caminho, e eu me sinto muito confortável no lugar de público. Né? Público, uma integrante, uma pessoa negra, público de arte negra. Né? Então, eu acho que muito dessa iniciativa aqui tem a ver com o fato de que nós somos, né, essa figura importantíssima para a realização das artes, né, para o fomento das artes. É difícil criar arte negra, né, tendo como horizonte um público branco. E, além disso, a gente acaba se constituindo como público, no caso específico aqui da rede de historiadoras negras, historiadores negros, como um público que atua, não nessa individualidade da pessoa que vai ali ao cinema, mas um público que vai ao cinema porque tem uma preocupação com aquilo que está sendo trabalhado, né, enquanto pesquisador, né, historiador, e como professora também. Né? Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse filme, para mim, ele é fundamental para a gente trabalhar uma série de questões que são impasses ainda no currículo. Né? Você chamou a atenção para o fato de que essa representação da intelectualidade negra, né, já no século XIX, é algo muito importante, eu concordo, mas tem algo que é fundamental para a gente entender e que é mal trabalhado, né, na sociedade brasileira, que é a escravidão como crime que afeta, que atinge, não o crime da maldade, da perversidade escravista, que atinge pessoas legitimamente, com condições de serem escravizadas, mas pessoas que, pelas próprias leis do Império Brasileiro, não poderiam ser escravizadas, e isso é um fato previsto no Código Criminal do Império, já apontado nas leis anteriores, como as ordenações filipinas e assim por diante. Isso, para mim, é fundamental, porque precisa chamar a atenção para como esse filme, como vocês pensam, a primeira pergunta é, como que vocês pensam, né, as possibilidades de esse filme ser trabalhado nas escolas, num letramento histórico que vá além do espaço escolar, né? Como que essas questões podem ser encaminhadas, né, de maneira mais aberta, para além da figura do próprio Luiz Gama, que é imprescindível. Outra coisa, no que diz respeito a nosso lugar de historiadoras, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é a expectativa que vocês têm a respeito do que a historiografia tem produzido, né, que possa fomentar o trabalho de roteiristas, diretores, enfim, porque essa rede ela trabalha, inclusive, com esse desafio, né, de as pessoas reconhecerem, nós, pessoas de pele escura, cabelo mais crespo, menos crespo, todos os tons de pele, né, que caracteriza a população negra, né, nesse lugar de historiador, porque a história é esse lugar onde se cria esse senso do nós, né, e nós não podemos falar o que é história, né, estamos interditados, tanto é que quando fala, historiador brasileiro, agora que a gente tem alterado, né, essa dinâmica. E aí, por fim, né, eu gostaria de perguntar ainda, né,
a respeito assim de como que vocês lidam, né? Era uma pergunta que estava lá no início, mas eu acabei comendo, com como que vocês de fato processam o lugar de público negro dessa arte que vocês fazem, como vocês pensam essa relação, projetam essa relação no futuro. Lembrei, desculpa. E qual a possibilidade, né, como que você vê a possibilidade de trabalhar as experiências negras para além dessa estrutura narrativa de um protagonista, né? Por exemplo, eu pesquiso Luiz Gama a partir da rede negra de intelectuais negros que existiam com Luiz Gama, gente que estava espalhada pelo Brasil, né? Mas aquilo, quando eu li, eu falei, eu não vou queixar daquilo, porque o brasileiro ainda não conseguiu enxergar essas individualidades negras que fogem a essa matriz narrativa. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse um espaço de circulação de informações para que esses múltiplos sujeitos que nós estamos aí, cada um aqui tem uma história desse tipo para contar, como que isso pode chegar nas artes e que a gente amplie, vá amadurecendo tudo isso. Ou seja, não cumpri a promessa, gastei um tempão, desculpa aí, galera, e a gente já pode falar para o Amilcar, né, que o Amilcar pode falar, né? Fernando Baldraia levantou a mão, a gente ainda tem o Guilherme, então bora nessa. Vai, Amilcar, tenta ser mais eficiente que eu, pelo amor de Deus. Não, eu fiquei muito emocionado assistindo o filme. Eu conversei com o Jefferson anos atrás, acho que em 2017, ele empolgadíssimo com o Dr. Gama. Na época era só o filme do Luiz Gama, ainda não tinha esse título. E desde então eu estou ansioso pelo lançamento do livro aí, do filme. Eu falei livro porque eu estava pensando aqui que Os Escritos da Liberdade da Ana Flávia dá vários roteiros, viu, Jefferson? Dá vários roteiros ali. Mas, enfim, fiquei ouvindo a Ana Flávia, fiquei lembrando do Francisco de Paula Brito, que é um pouquinho antes do Luiz Gama, daria também um filmaço, ou vários filmes, enfim. Eu estou ansioso pelo filme do Ferreira de Menezes também. Muita gente. A gente tem muita história, nossas histórias para contar, muitas histórias para contar. Mas eu fiquei muito emocionado, viu? É bom demais. E eu queria contar a história que eu comecei antes do filme e não deu tempo de terminar, porque o filme começou. A minha aluna de 2010, que nunca tinha ouvido, uma das pouquíssimas, eram 3 alunos negros numa turma de 30 pessoas na UFRJ, terminando história, né? Em breve seriam professoras e professores de história. Ninguém conhecia o Luiz Gama. Essa minha aluna negra começou a trabalhar comigo desde então, me mandou ontem a tese de doutorado dela, ela está se formando doutora agora no mês que vem, e na tese de doutorado ela dedica à filha, que está com 10 meses hoje, que chama Nina Maim. O impacto que o Luiz Gama teve na vida dela lá atrás, em 2010, fez com que ela estudava história antiga, estudava Roma, alguma coisa de Roma, e ela muda a vida dela e é a primeira, uma jovem negra da favela, lá da Pavuna, que é a primeira na história da família a entrar numa universidade pública e se formou, vai defender no mês que vem o seu doutorado e a tese é dedicada a Nina Maim. Quer dizer, o impacto que essas histórias, a potência que isso tem na vida das pessoas. Então, eu queria só... Estou emocionado de novo lembrando da história. Queria só dar os parabéns e te desejar muita saúde, viu, Jefferson? Muita saúde para o César, muita saúde para essas pessoas maravilhosas que nos brindaram aí com um material que a gente vai usar muito, viu, Jefferson? A gente vai usar muito esse filme. É muito, muito importante. Muito obrigado e muitos parabéns e muita saúde, força para continuar na luta. Obrigado, Amilcar. Só um comentário bem rápido que tem a ver com isso também que você falou e que a Flávia tinha falado. Quer dizer, eu fico muito feliz primeiro de realizar o filme, conseguir juntar mais de 5 milhões de reais, puxa aqui, estica dali e tal, junta essa dinheirada toda, então, e consegue realizar o filme, né? E aí ele chega no cinema, mas para mim, né, o cinema custa R$30, né? Difícil. Ele chega no Globoplay. O Globoplay é assinatura, eu nem sei quanto que é a assinatura do Globoplay, mas, enfim, nosso povo não tem esse dinheiro também. Então, eu tenho não só o sonho, mas também tem esse diálogo, tem essa diplomacia
principalmente com a Globo, né, que é a Globo Filmes, é a coprodutora do filme, para que o filme chegue na TV aberta. Porque, no fundo, é esse lugar que eu gostaria muito, que estou lutando, e acho que vou ficar muito feliz em poder comemorar com vocês assim que a Globo anunciar, e falar assim, olha, vai passar no dia tal, o Luiz Gama na TV, porque daí eu sei que está tudo certo, né? A Globo pega em todos os lugares do Brasil, e dependendo ainda pega na geladeira, pega na máquina de lavar, né? O sinal dela vai para tudo quanto é lugar, né? Tal o tamanho dessa empresa e aonde ela chega. E eu sei o que pode ser, o que pode representar a história desse homem, não só para nós, né, que sabemos ler e escrever, mas principalmente, acho que o filme, por isso que ele tem esse recorte também, né? Para quem nunca ouviu falar, ou para quem não está atento a todos esses assuntos que o Luiz Gama mobilizou e que tem uma influência direta na vida de cada brasileiro e cada brasileiro desse país. E aí tem uma outra coisa que a Flávia falou que eu queria também tocar no assunto, essa base da pesquisa do filme, né? O filme, a minha leitura do filme, minha construção do filme, ela é toda feita a partir do trabalho de vocês, né? De pesquisadoras e pesquisadores negros, particularmente da nossa querida Lígia Fonseca Ferreira, não esse livro, né, o anterior, que César recebeu, inclusive, e fez uso tão intenso, mas é esse lugar, né? O quanto a pesquisa, o quanto é essa responsabilidade. Eu tenho falado para muitos colegas mais jovens do que eu no cinema, para que não queiram inventar a roda ao fazer os seus filmes de ficção, não queiram inaugurar novas filosofias ou novos modos de pensar e de realizar a pesquisa. Existe uma imensidão hoje, né, de pessoas, de homens e mulheres, que vocês são testemunhas, que estão fazendo essa pesquisa. E acho que é esse elo, pelo menos para nós, negras e negros, o quanto a gente tem que reforçar esse elo entre a gente, né? O quanto a gente tem que reforçar isso. Não? Então, se a gente está pensando, fazendo um filme sobre o Abdias do Nascimento, um filme sobre a Beatriz Nascimento, quer dizer, sobre Ferreira de Menezes, tem muita gente hoje com TCC, com mestrado, com doutorado, com linhas de pesquisa, que a gente pode se aproximar. Isso eu espero que um dos exemplos desse filme que seja esse lugar, que a gente retire tudo isso que vocês têm guardado dentro da academia, no depositório lá, e de alguma forma transforme isso em obras de ficção, principalmente de ficção, porque eu entendo esse império da imagem. Hoje algo existe, se existe uma imagem que prove que aquilo existe. O George Floyd não foi o primeiro caso no mundo. Qual é a diferença do que aconteceu com o George Floyd? É que tinha um aparelhinho desse aqui, né? Que não tinha o negócio do Luiz Gama ainda, né? Mas tinha um aparelhinho desse aqui gravando. E lá no Rio Grande do Sul tinha um aparelhinho desse gravando o assassinato do Beto. Ou seja, esse império da imagem, do Instagram, do Facebook, mesmo do Twitter, né? que é texto, mas muitas vezes vem acompanhado de imagem, é do TikTok. Então, como é que a gente busca, no trabalho da pesquisa, e principalmente da pesquisa preta, da pesquisa realmente envolve vida, né? Como é que a gente traz isso? Esse filme, entre as qualidades desse filme, e que eu sei que imprimiu na tela, imprimiu não só na interpretação desse elenco, mas naquilo que está lá. Pode parar o filme aonde vocês quiserem, dá um play, para ali onde vocês quiserem, congelem o quadro, e tem história ali sobre cada objeto, né? Sobre cada momento ali, no figurino, nos acessórios, nos brincos das mulheres, nos colares, tem história, tem figurantes que passam ali com o chapéu. Você fala, que chapéu é esse que eu nunca vi? Ou que talvez eu tenha visto lá no Rugendas ou no Debré. Então, tem uma pesquisa muito séria. E isso, obviamente, a gente foi amparado, né, pelo trabalho de pesquisa, e principalmente de muitos pesquisadores e pesquisadoras negros, né? E aí eu concordo totalmente com você, Flávia, a gente precisa fazer esse elo, né?
E eu sinto que muitas realizadoras, muitos realizadores mais novos, né, e mais velhos também, né, saíam fazendo. Por isso tem umas obscenidades, umas coisas absurdas em filmes. Não vou falar mal aqui, porque, pô, sacanagem. Os caras são meus produtores, aí vou ficar falando. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Lá atrás, lá, anos 70, anos 80, né? Aquela coisa toda. Aí Todo mundo erra, vamos brincar. Assim, né? Todo mundo erra. Sim. É isso, é um pouco essa história do que a gente está, infelizmente, a gente também vive atualmente na novela Nos Tempos do Imperador. Está aí, em cartaz. Está em cartaz. Não estou falando do passado, não. É sacanagem até falar do passado, né? Talvez não tivesse tanta pesquisa disponível. Mas, poxa vida, né, gente? Poxa vida. César quer comentar? Não, o Dê já falou tudo que tinha para falar aí em relação a isso. Realmente é isso, é fazer... hoje em dia, nós estamos produzindo nas universidades conhecimento sobre nós mesmos, sobre o nosso ponto de vista sobre a história. Não somos mais objetos de pesquisa do olhar branco. Então, assim, realmente juntar essas forças, né? E produzir eu acho que é muito importante, sim, produzir arte com isso, porque a arte, seja cinema, literatura, o que seja, ela tem um acesso muito mais amplo do que o livro ou do que o mestrado cru, né? Ele não chega para as pessoas em grande escala para poder conhecer com profundidade essas histórias. Então, acho que é isso. Enfim. Só uma coisinha aqui. Eu falei tanto dessa relação do filme para todos, e a Cheryl, que está aqui na sala, né, Cheryl? Ela viu o filme e deu um depoimento maravilhoso, que ela viu junto com o filho dela aqui. Fala aí, Cheryl, fala alguma coisa aí. Oi, gente. Sim, estou vendo agora. Vimos juntos, eu e ele agora aqui. Ele está aqui imitando as falas do Gama, né? Curtiu pra caramba. E eu acho que... Sim, eu acabei de mandar ele lavar a louça e ele virou as costas para mim e disse: terminamos. Tu crê? Tu crê nisso? O desaforo já está formado. Mas eu acho importante para... Aqui é ele, dá oi, filho. Como é seu nome? Como é o nome dele? Teodoro. Oi, Teodoro. Beleza? Eu acho que é importante isso porque eu acho que é uma geração que, diferente da minha, da nossa, que pode ter acesso a uma visão positiva daquilo que vivemos. E isso, para mim, é o que é mais legal. E o filme, enfim, muito perfeito nesse sentido, porque traz uma potência da dor, mas sem hipervalorizar a dor, mas também mostrando o afeto, aquilo que nos afeta, aquilo que a gente pode fazer juntos. E eu acho que foi isso mais legal de compartilhar com ele. Obrigado, viu, Jefferson? Bom, a gente tem aqui inscritos Guilherme e Fernando Baldraia. Guilherme Oliveira. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com todo mundo. Estou extremamente nervoso porque eu sou muito fã do Jefferson e agora muito fã do César. E, enfim, eu acho que... bom, primeiro, né, eu sou mestrando em História da África, né? Eu faço mestrado sobre África Central no século XVII, estudando reinos da África Central, né? O período da Rainha Ginga, né? Que é, enfim, a figura que nós temos mais conhecida desse momento. E quando eu fui fazer a transposição didática, né, da minha pesquisa sobre a Rainha Ginga, era muito abstrato para os meus alunos entenderem o que era Angola no século XVII,
mas tinha um filme sobre a Rainha Ginga e eu apresentei esse filme para eles, né? E foi de um potencial enorme apresentar o filme da Rainha Ginga em sala de aula, e foi muito interessante porque na época do lançamento do filme, agora eu não lembro, 2013, 2014, a atriz que faz a Rainha Ginga, ela veio para o Brasil, né? Ela participou do lançamento do filme no Rio de Janeiro e tudo mais. E como o Jefferson acabou de comentar, quando o filme passar na Globo, o Brasil inteiro vai assistir, né? Quando o filme passar na Globo, a gente alcança o Brasil inteiro. Mas, além disso, a Globo ela passa no mundo inteiro. E isso é uma representação tão forte, né? A Globo no mundo inteiro, que quando eu fui para outro país, estranharam quando eu falei que eu era brasileiro, porque os brasileiros que eles conheciam eram os brasileiros da Globo, e a Globo não tem negros, né? Praticamente não tem negros, então era um estranhamento. Então, eu estava... E um dos meus maiores sonhos, né, é pegar essa minha pesquisa, que é sobre Angola no século XVII, está totalmente conectada com a história do Brasil, né, com os nossos quilombos. Os quilombos, eles vêm de Angola, eles vêm dessa região, e transformar isso em um filme, uma série, sabe? Como Raízes, do Kunta Kinte, que começa em um contexto africano e atravessa. Eu tenho esse sonho de começar lá no Reino do Congo, no Reino do Dongo, e trazer isso para um contexto atlântico e coisas do tipo. Então, primeiro eu queria saber do Jefferson se você já pensou em algum tipo de trabalho como esse, né, de pensar em um contexto atlântico, eu sei que eu estou falando assim em um mundo imaginário em que tem milhões e milhões de orçamento, né? Mas se você já pensou nesse contexto atlântico, e se também você já pensou na dimensão que Luiz Gama pode ter dentro do continente africano, né? Sobretudo Angola, Moçambique, enfim, os países africanos lusófonos, enfim, né? Que trazem essa proximidade. Então, pensei um pouco nisso, né? Queria perguntar isso, na verdade, né? Como que o Jefferson vê o cinema negro brasileiro em uma projeção de conexão com o continente africano, assim, de modo a explorar essas conexões históricas e também pensando nas possibilidades da dimensão que esse filme pode ter dentro do continente africano, né? Porque os angolanos conhecem muito das nossas novelas, conhecem muito dos nossos filmes, mas nós não conhecemos praticamente nenhum filme, diretor e coisas, enfim, de cinema de Angola, né? Então, eu acho que o filme tem um potencial muito grande nesse sentido e queria ouvir um pouco do Jefferson sobre isso. Mais uma vez, parabéns, o filme está incrível, chorei muito, está emocionante, enfim, sou fã incondicional. Obrigado. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo seu Agora é o depoimento. Fernando. Vamos escutar o Fernando? E aí a gente encerra. Tá. Eu gostaria só de fazer inveja nas pessoas aqui, que acho que é Renata, talvez a Renata, mas eu assisti o filme no último Cine Drive-In do Brasil. Talvez isso seja retomado. Tá? Desculpa, gente, essa onda eu tirei, esse close eu dei. Eu acho que eu vou mudar um pouco o registro. Como essa pergunta do Guilherme foi um pouco mais pontual, bem específica, eu acho que eu vou talvez deixar o Jefferson responder primeiro, Jefferson e César, e aí eu vou, porque a pergunta é fora, então de repente é melhor focar aí, responde essa mais pontual. São duas perguntas, mas elas são um pouco para um outro lado. Tá bom. Tá. Não, Guilherme, eu tenho eu tenho frequentado o continente africano desde acho que o meu terceiro curta-metragem. Tem um grande festival no Senegal, em Burkina Faso, chamado FESPACO. Ele acontece de 2 em 2 anos. E eu tenho, e depois também em Portugal, né, em Lisboa, tem muitos cineastas angolanos que ficam num trânsito, né, Lisboa, Luanda, tal. Tenho conversado muito, talvez até o meu próximo filme seja uma coprodução Brasil-Portugal, por conta dessa relação com cineastas africanos ali, que muitos deles radicados em Portugal. E, obviamente, é exatamente isso, é a força da Globo, que é uma das maiores empresas do mundo, e que viram também nesse filme um potencial grande, na minha capacidade de realizar também esse filme,
E eu consigo medir, né, o quanto o filme tem de sucesso, porque há 2 semanas ele ficou na capa do Globoplay, né? Você abria, né, conectava o Globoplay, ele aparecia na capa. E até hoje está na capa. Se você entrar lá no Globoplay, você digita lá o retratinho do César ali no Globoplay. Então, essa é uma medida que a gente tem, né? A gente não tem os números do tamanho desse público. Mas eu sei o que significa ter o filme exibido para 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? A gente sabe o que é isso, a gente sabe o que acontece, né? A capacidade do Jornal Nacional, de uma novela das 8, de uma novela das 6. Há 3 anos, eu sou contratado da Globo e tenho procurado entender esse lugar, né? Eu fiz uma novela chamada Bom Sucesso, tinha o Fagundes, a Grazi Massafera, tinha o Núcleo Negro também ali, com o Ju Colombo e tal. Estava muito ligado a esse núcleo. Então, a novela foi um sucesso no mundo inteiro, né? E eu procuro entender como chegar a esse público, né? Qual é a capacidade, do que uma telenovela consegue mobilizar tanto a opinião pública. A gente está vivendo isso agora, né? Nos tempos do Imperador, muitos de nós sabem da treta que está sendo essa novela, né? Essa capacidade que ainda tem a telenovela, né? Duas coisas ao vivo que o brasileiro gosta muito. Primeiro é o futebol, segundo a telenovela, ou primeiro a telenovela e depois o futebol. Eu sei que dá para ver, né, reprise depois no Globoplay, mas a gente gosta de ver a novela ao vivo ali. Então, e esse lugar onde todo mundo comenta, né? Principalmente o nosso povo, né? Então, eu tenho procurado entender e acho que me sinto até influenciado também por esse aprendizado, né? Como me comunicar com o público brasileiro, para a construção tanto do M8 quanto agora do Dr. Gama, né? E já pensei, obviamente, em como fazer um filme, né? Enfim, que nos reconecte à Mãe África e tal. E nesse momento, confesso para você que eu estou muito dedicado a me comunicar com os meus irmãos lá da América do Norte, nossos irmãos da América do Norte, que eles estão cheios de dinheiro lá, tá? E eu estou tentando convencê-los a investir esse dinheiro nos pretos brasileiros, histórias brasileiras, tem muito a ver, né? Essa questão, né? Se há uma coisa, é muito mais fácil. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, me perdoem se isso é uma grande besteira, mas para mim, às vezes, é muito mais fácil explicar para o norte-americano a realidade brasileira da escravidão do que para um amigo meu senegalês, que não tem a mínima ideia do que é escravidão, porque nenhum antepassado dele foi escravizado, né? Então, tem um amigo meu, Mamadou, que eu tenho que falar Mamadou, e eu sinto que ele fica meio no ar, né? Porque ele é um cara nobre, né? Assim, enquanto que a nossa história nas Américas é marcado por essa questão da escravidão. Então, é muito fácil eu criar um diálogo de como nossas histórias têm que ser, né, devem ser contadas, né? Então, por incrível que pareça, para chegar em Angola, eu vou subir até Miami, e aí de Miami eu vou até Luanda. É um pouco esse trajeto que eu sinto que eu estou fazendo agora. Se eu puder acrescentar um pouco nesse assunto, o que eu acho mesmo por mais que a gente não tenha adquirido o grande poder da estrutura de comunicação, né? O negro não tem a estrutura de comunicação com posse, mas o que eu sinto é que existe um mercado que está absorvendo, portanto, o investimento aparece. Porque você me fala, quando você me fala isso, Guilherme, eu penso em mais projetos, quer dizer, os projetos vão se avolumando a ponto de você conseguir fazer grandes séries, enfim. Então, eu acho que é o caminho que está se movendo. Assim. O filme Gama, por exemplo, se eu estiver enganado, me fale, mas é um filme que há 20 anos seria impossível de ser patrocinado. Em 2000, eu faço teatro musical e em 2000 eu terminei Hair em 2010.
E aí ia se montar em 2010, 11, o musical A Cor Púrpura. Fez o teste do elenco todo, eu ia interpretar um personagem muito legal. O espetáculo está em cartaz agora, né? Ficou em cartaz ano passado no Rio. Em 2010 não teve patrocinador. E eu tive contato com os produtores e eles falaram: é muita gente preta, tudo, mas só tem gente negra, só tem preto no musical, mas como é isso? A pergunta de todos os investidores era essa, mas só tem preto, mas isso aí vai ter público? 2010. Então, o que eu sinto é justamente isso, assim. E eu acho que daqui a 50 anos a gente vai falar da transformação, da completa transformação do audiovisual que o streaming proporcionou para o mundo. Não só no poder de investimento, porque o streaming ele passa no mundo todo, então os atores começaram a trabalhar muito mais, mas, sobretudo, porque a política do streaming ela traz na sua raiz a diversidade. Então, ela chegou no Brasil falando: não, eu quero histórias brasileiras. Não, esse elenco é tudo branco, eu quero preto aqui também. Não, falta japonês, falta ruivo. Não, falta gorda. E isso está em todas as diretrizes de todas as plataformas de streaming. Está no Netflix, está na Disney, está enfim, todas têm uma política de diversidade. Cara, isso daqui a 50 anos a gente vai estudar como isso foi transformador para o artista preto no Brasil. Assim, eu acho que isso crescendo, o próximo passo é realmente ter, sobretudo no streaming, que tem muita liberdade, diretora preta, roteirista e projetos pretos. Eu acho que com certeza isso a gente chega a isso. E, claro, reflete no cinema, reflete. Por mais que você tenha ideia de que em 94, quando o Collor fechou a Embra Filmes, acabou, o Brasil só tinha novela. Quem não trabalha na Globo foi vender sorvete, foi dar aula, entendeu? E hoje nós estamos num período completamente escroto em relação ao cinema brasileiro, mas não existe a menor possibilidade de nós, os artistas, seja roteirista, seja maquinário, seja o que for, voltar para 1994. Porque o mercado se transformou. Então, eu vejo com um profundo otimismo o futuro, saca? Essas histórias todas engavetadas aí nas salas de estudo, virando cinema, virando série, virando... Saca? Acho mesmo. Fernando, leva para o caminho que tu disse que vai levar agora. É um outro caminho. Primeiro, obrigado. Claro, é um negócio muito doido, assim, ser público, mero público, poder conversar com o diretor, com o ator, a gente fica meio... Porque dá um nervoso mesmo, é um negócio muito doido, porque é um negócio que a gente realmente está habituado a ver uma distância muito grande, a ver num outro lugar. Então, quando você tem... Até falei com a Ana, caiu minha internet hoje aqui, aí eu tô no 4G desde o começo da transmissão, mas vai acabar, tu fica que se foda, é imperdível, né? Um troço realmente é um negócio sensacional. Eu fiquei muito... Fernando, para com isso, cara. A gente é preto, velho. Mas Vai ficar nervoso quando for conversar com o Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Walter Salles. Aqui é fica tudo mesmo, favela, fica mano. mesmo. É tudo... Era o mesmo navio, cara. Era o mesmo navio, né? Tudo fudido, cara. É que vocês não estão vendo a minha mão. Mas, enfim, eu fiquei pensando as coisas, e é muito louco quando, ouvindo você falar da grana que tem que mover, e aí o César fala o maquinário, a gente que não faz, fala, pô, maquinário, pode crer, tem maquinário, assim, é um troço colossal de se fazer a partir das condições que a gente tem, né? Então, isso se soma, essa parte mais, digamos assim, quase do que é a empreitada, assim, é uma coisa espetacular. Mas o que eu fiquei pensando com relação ao filme, eu já vi pela segunda vez, eu vi 2 vezes já, e fiquei pensando várias coisas nessa saliência política que o filme tem. A gente destacou um lado da saliência política do filme o tempo inteiro aqui, e eu queria fazer 3 perguntas, eu não quero me estender, porque a gente também já vai um pouco tarde, com relação a outra parte de uma saliência política do filme, e eu vou tentar fazer as perguntas de uma maneira bem pontual, porque são coisas que eu acho que elas também são muito importantes, e eu não sei
em que medida, como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês pensaram isso no filme? O primeiro ponto tem a ver com a esposa do José. Ela fala, e isso também é uma coisa que eu falei, como chama a esposa do José? O José ficou na minha cabeça, porque aí eu vou falar por que disso. Maria. Ela fala assim, ele como? Maria. Maria, é José e Maria. Eu falei, é Maria? Nome, é José e Maria, mas enfim. O nome da atriz é uma atriz mineira chamada Fernanda Ross. Fernanda Ross, né? Eu estava olhando atriz, José e Maria. O José e Maria não foi proposital. Tem aí uma. José e Maria é o par. Mas, enfim, isso não importa. A pergunta é a seguinte: a Maria fala a seguinte frase: ele nunca planejou fazer isso, seu Gama. E aí, o que eu fiquei pensando foi o seguinte: veja, a razão pela qual, na verdade, a razão que convence o júri, no final das contas, a inocentar o Gama é o estupro, não é a escravidão. E quando ela fala, não é que não é a escravidão, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o acento no abuso da mulher, ele é tão intenso que o que move a cartada do Gama é deslocar da escravidão e vira quase que um crime de honra. É um papo entre homens, tá ligado? Que, não, mas pensa comigo, se fosse a sua esposa, não sei o que e tal. Então fica assim, tem essa coisa do crime de honra no Brasil que vai até hoje. A gente vê o nível de feminicídio que a gente tem no Brasil. Então, eu fiquei pensando assim, quando ela fala isso, ele nunca planejou isso, e ao mesmo tempo o Gama fala no final que quando um escravo comete um crime, é um crime de legítima defesa, a gente não precisaria dar o acento tão intenso no estupro e no abuso. Se matar o senhor por conta da escravidão por si é legítima defesa, aí eu fiquei me perguntando, então o acento, essa mistura que coloca a questão do gênero e a mulher nessa posição, eu não sei, eu fiquei meio assim, eu falei, porra, mas virou um crime de honra, o cara tá defendendo, né? Porque parece que é assim, se fosse só escravidão, se não tivesse estuprado a mulher dele, ou ele não teria matado o senhor, ou ele não teria sido inocentado. Foi isso que eu pensei. Posso estar enganado, mas esse é o primeiro ponto. Tem a ver com como é que a relação de gênero é estruturada no filme. O segundo ponto tem a ver com a justiça. O branco faz questão de julgar o José. Não, a gente podia matar ele? Não, mas não mata ele não. Segura aí que a gente quer julgar ele. Mano, a gente tem Jacarezinho, a gente tem Cabula, a gente tem Candelária. Eu moro em Osasco, na periferia de Osasco. Não sei se você conhece São Paulo. Mano, é treta. A polícia mata mesmo. A justiça do Brasil tá cagando para isso. E o filme, tem uma mensagem politicamente baseada na ideia de que o Estado Democrático de Direito, como princípio ideal, funciona. E aí é fantasia mesmo, tá ligado? E aí esse bagulho eu falei, tudo bem, eu tô entendendo. Como o Gama é um cara que se fez como advogado, esse passo ele é fundamental para estruturar a narrativa. Mas ele também passa uma mensagem política de que a gente tem, primeiro, um Estado democrático de direito, ou que funciona, ou que os brancos acham que ele funciona, tá ligado? Não, vamos julgar direitinho que isso aqui vai dar certo. E dá certo no final. Eu falo, velho, a gente vê todo dia que não dá certo. Então tem uma outra mensagem política subliminar aí que não sei se está funcionando. E a terceira e última pergunta tem a ver com o documento que muda tudo. Que aí vai lá, o Santos corre lá para pegar o documento, ele chega, pô, seu juiz, está aqui, esse documento muda tudo. Aí eu fiquei pensando, mano, esse documento muda tudo mesmo? Porque assim, o documento vai provar que ele não é escravo, correto? Ele não deveria ter sido uma pessoa escravizada. Mas eu fiquei pensando, se um cara preto, um homem preto, livre, naquele momento, mata um senhor, independentemente dele ser escravo, isso muda tudo mesmo? Porque muda os dois status. Tem o status de negro e o status de escravizado. O documento muda tudo? Eu falei, Gama, você está marcando. O documento não muda tudo. Se esse cara preto matasse o cara branco, não, mas ele foi ilegalmente escravizado. Fala, velho, foram contingentes e contingentes de africanos que foram escravizados. Não mudava tudo. Aí eu achei que o Gama comeu bola ali. Eu falei, pô, Gama, você dormiu demais no barulho da brancaiada aí, viu? Porra, velho, que maravilha. Era isso. Pô, isso não é pergunta, isso é um colóquio que você fez, cara. Porra, não tem nada para falar, eu acho maravilhoso tudo isso que você falou. Primeiro que é um júri só de branco, né, cara? Então, assim, e o Gama sabe lidar com esse negócio, ele sabia como dançar ali conforme a música, né?
Em relação à primeira questão. A segunda, que o personagem do Pedro, que acho que o César e o Heron Cordeiro fizeram cenas nos tribunais de uma maneira muito brilhante. César pode falar sobre isso, do quanto eles jogaram ali, né? Como foi importante, como criação artística, como eles mandaram bem ali. Mas óbvio que era uma causa muito fácil, né, cara? Então, assim, cara, não mata o cara, não. Enforcar ele, não. Vamos fazer o nosso show de justiça aqui, né? Vamos levar ele para o tribunal, vamos, né? Então, assim, matar é muito pouco, né? As pessoas querem solar na cabeça dos negros, sobretudo do Luiz Gama, né? Sobretudo, pô, vamos levar ele para o julgamento, que ali a gente fica ali debatendo e, obviamente, o resultado já está pronto. E, realmente, acho que o Gama ele come bola, porque se ele sabia tanto de direito, ele sabia que aquele documento não era válido. Mano. O cara acabou, agora vai lá... Né? Mas aí mostra também que aquele momento é um momento que é um resumo de vários casos, né? Mas eu imagino que o Luiz Gama, no primeiro caso, ele ganhou, mas ele sofreu ali para encontrar o jeito, né? E principalmente de como lidar com os tribunais paulistas naquele momento, né? Então, mas desculpa te interromper, porque assim, são vários... Eu quero responder primeiro, eu quero responder sobre isso aí. Só um minutinho. Eu acho que, considerando as causas que Luiz Gama ganhou, naquele contexto, haviam várias denúncias de escravização ilegal, né? Ou reescravização, né, de liberto, e ele ganhou muita causa chamando atenção para isso. E uma coisa, ele poderia não anistiar o crime do assassinato, mas para começo de conversa ele já garantiu com isso que o cara não seria enforcado, a pena de morte não era para todo mundo. Desculpa, acho que é exatamente isso. Em relação ao assassinato, era o assassinato de um homem livre que matou um homem livre. Aquele documento válido só traria isso: um homem livre matou um outro homem livre. Ponto. Eu acho, Fernando, que a primeira coisa que você precisa fazer, que a gente precisa fazer, é contextualizar o Gama, senão a gente comete muitos erros. Se a gente não coloca o Gama, por exemplo, tem gente que coloca o Gama contra o Zumbi. Entre Zumbi e Gama tem 3.000 anos. Pra você ter uma ideia, saca? Tipo, é muito tempo. É outro mundo, sabe? E a ideia de que o filme joga com o fato de que a polícia mata, ela seria injusta, porque você pega um cara de 1850 e joga para 2013. Eu não estou dizendo que a polícia sempre matou. A polícia sempre matou. Mas, dentro do contexto do Gama, nós temos provas e mais provas de que ele conseguiu levar, sim, para julgamento, e no julgamento libertou mais de 500 pessoas. Sendo alguns julgamentos, inclusive com, eu nem sei a palavra, mas julgamento coletivo, libertava de uma cara só 15 escravos, saca? Então, isso é muito importante, porque senão a gente, vou colocar a gente, porque isso é muito interessante o que você falou, porque dá pano para manga isso. Mas senão a gente faz política com o Gama, saca? Tipo, a gente coloca ele no nosso mundo e metralha ele. Então eu acho que seria injusto, saca? Mas esse filme está sendo feito política, porque é o cara branco que fala que quer fazer justiça com o José, né? Não, faz política. Isso é inescapável, vai ser feito. Não, com certeza, mas é preciso contextualizar ele. E a ideia do papel, no final, para mim, que fiz a cena, eu vou dizer para você o que eu senti na hora. Na hora, não é o fato de comer bola. Quando você faz um julgamento, quando você está num julgamento, cada informação que você puder dar para o juiz para ajudar a libertar o camarada, ele vai utilizar. Então, o Gama pensou naquele momento, se tudo que eu falei não der certo ainda,
eu ainda vou chamar essa prova para o juiz, vou botar na mesa dele e ainda vou assim, ó, isso ainda muda tudo. Porque, na verdade, esse julgamento nem tinha que acontecer, esse cara era livre. Ou seja, se ele era livre, ele não podia ser escravizado. Por isso que ele fala, e eu acho que Gama, o que ele constrói como narrativa dizendo todo escravo pode matar o seu senhor, é porque é legítima defesa. A legítima defesa não vem pelo fato de ser escravo, vem pelo fato de ser um escravo ilegal, porque a partir de 1830 era ilegal desembarcar escravos no Brasil. Então, esse cara que desembarcou no Brasil depois de 1831 e se tornou escravo, pela política brasileira, pela lei brasileira, ele é escravo ilegal. Então, por isso, o Gama fala, se você, nessa situação de escravo ilegal, mata o seu senhor, é legítima defesa. Agora, escravo legal, não. No caso do escravo legal, não. Aí ele pode ficar eu não vou dizer aqui que não, nem que sim. Mas se a escravidão estava sob a legalidade do Estado, era legal. Era legal. Foi legal ter escravos no Brasil. Então, eu acho que o Gama, como advogado, não sou estudioso, pelo amor de Deus, mas eu acho que, sob a lei, ele não falaria isso. Eu acho. Eu acho que ele fala sob o ponto de vista de que de 1832 ou 3, que é ilegal ter escravo. Aí ele fala, a partir desse momento, se você matar o seu senhor, está tudo certo. Você não tinha que estar aqui. É isso, é treta, e isso a gente tem que trabalhar em sala de aula, e quando a gente começa a discutir essas questões, isso dá as melhores aulas que a gente consegue fazer na graduação, na educação básica, né? E de fato, essa possibilidade de discutir, é o que eu mais gosto, tirando a movimentação corporal da Claudina, porque com ela eu ainda não tinha sonhado, esse trabalho aí com a escravidão como crime, meu Deus do céu, é o que eu mais... É porque isso é a chave para a gente entender racismo no Brasil, né? Assim, a riqueza desse filme, a riqueza do julgamento do filme, ela é absurda. Ela é absurda. Do ponto de vista didático, é assim, é brutal, assim. É brutal, assim, assim... É um troço... Porque isso, inclusive, que eu estava falando, sobre o Estado Democrático de Direito, a escravidão é ilegal. A partir desse ponto, a escravidão é ilegal no geral, porque ele não contextualiza no texto. Ele olha para a câmera e fala, quando o escravo mata seu senhor, isso é um ato de legítima defesa. A gente pode interpretar e retoma. Então, quer dizer, o que vocês fizeram para montar o julgamento, e tem uma montagenzinha, né? Naquela hora que eles ficam num bate-bola, o branco fala uma coisa, ele rebate. Tá? É uma coisa absurda, de boa. Inclusive, essas coisas que eu estava levantando, do Estado, da justiça, da branquitude, como é que ela se posiciona e tal, é para demonstrar assim, o grau de complexidade e riqueza que o filme traz. E eu não dou aula em sala de aula, assim, mas nem precisa, assim, você reúne 4, 5 amigos, isso aqui vai dar noitadas. Vai, a gente já está em 10h30 da noite, começou às 7. Gente, esse julgamento, só para lembrar, o César lembra disso, esse julgamento ele tem 20 minutos a mais, tinha 20 minutos a mais. Quando eu fiz a primeira montagem do filme, eu mostrei para o César, né, que ele visse, opinasse, tá? E ele era, enfim, do que está hoje, imagina 20 minutos a mais, só de julgamento, só de bate-boca ali. E aí, cara, aí é foda, né? Você começa a mostrar para os produtores, pô, esse julgamento é muito longo e tal. E aí eu entendo também, né, a posição, né, para que o filme fluísse também, né, com um público maior, né? Mas só para lembrar que, numa outra oportunidade, mostra esse primeiro corte, que tem 20 minutos, além do que você viu, tem 20 minutos de bate-boca ferrado, enfim. Não, que dia que você vai mandar esse corte? Pelo amor de Deus. Que aí está todo mundo aqui passando mal.
Não, aí não está finalizado, não tem trilha Porque sonora. o que eu escutei, é o por filme exemplo, cru. de pessoas falando assim, poxa, depois que ele ganhou aquele, eu fiquei esperando o próximo caso. Aí acabou o filme. Teve gente que comentou isso comigo. Gente, na boa, assim, eu não sou o dono do dinheiro, eu só tento convencer os donos do dinheiro. Mas, cara, é uma série de 12 episódios, cara, de 50 minutos, cara. Na boa. E quando tiver esse Tô ganhando a dinheiro, pelo Mega amor de Sena, Deus, é volta isso. na década de 60, que é quando ele pega o embalo, tá? Pelo amor de Deus. Ele embala na década de 60. Mas é esse lugar, né, que vai se aproximando até a morte do Gama ali e tal. Ele rompe, ele tem a questão dos partidos políticos lá, do Partido Republicano, enfim, tem tretas para tudo quanto é lado. Tem muitos lugares. E tem um lugar... Óbvio, tem um lugar... Hã? Perdão, te cortei. Não, é que tem... É porque ela falou uma coisa, é porque ela falou uma coisa dos anos 60 que ele embala, e aí volta para o Fernando, que eu acho que também é um pouco de contextualizar tudo isso. O que a gente vê nesse filme não é o Gama pronto, é o Gama em construção. Exatamente. Isso é muito importante saber. Eu achei brilhante a tentativa do D, como artista, de ir construindo isso, claro, com o apoio de tudo que ele falou, dos historiadores e tudo, essa ponte. Quer dizer, quando ele é jovem, ele mata ou não mata o seu senhor? É legal ou não é legal? Aí ele vai no bar, olha o escravo chegando pedindo apoio. É ilegal. Mas é legal ou legal? O que é legal? Aí chega quem é da luta armada na casa dele e fala, bicho, não estou com vocês, esquece. Aí ele vai no caminho, se não é eles, ele não chegava vivo no tribunal. É isso que faz ele, no tribunal, jogar com a ideia do o que é lei e o que não é. Então, o que é muito importante ver aí, e o Dê falou muito bem, essa obra é um convite a conhecer o Gama, porque a gente não tem um Gama pronto. Não é esse o filme. A gente tem um filme do Gama se construindo. Isso é muito importante. Assim. Gente, foda que o César entende melhor do filme do que eu mesmo. É foda. Ele fala umas coisas que eu falo, caralho, ainda bem que ninguém sabe disso lá na Globo, né? Senão eu sou demitido, o cara contrata ele para fazer a série e eu perco meu emprego, né, cara? Então, não, isso que ele está falando é tão real, isso tá no filme. Assista ao momento que ele tá. O José está na cela. Presta atenção, gente, que você tem que rever o filme de novo. O José está na cela e o Luiz Gama está fora da cela. Olhem no fundo, lá no fundo. Tem um plano, um momento, que eu coloco o Luiz Gama dentro da cela e coloco o José fora da cela. É muito rápido isso. Juro, é muito rápido. Mas a gente pensou nisso. É muito imperceptível. Isso vai, provavelmente entra em vocês e né, nem percebemos isso. Mas, por um momento, o Luiz Gama está preso e é o José que se libertou. Está lá, está filmado. Quando põe nesse pedacinho, se não fosse tão tarde, a gente colocaria agora. Assim, então. E dá play, e você vai ver que, por um momento, o Luiz Gama é que está preso. E o José vira para ele fala, mas por que você fez isso? E o José vira, no auge da sua sabedoria, e fala, você sabe muito bem o porquê de eu fiz o que fiz. Encerrou o assunto. O José sabia que ele ia matar aquele cara e ele ia ser morto. Ponto. Estou tranquilo com isso. Não tem problema, não. Mas tem esse momento do Luiz Gama lá dentro da cela, que eu acho que é justamente o que o César está falando. O Luiz Gama não é um homem pronto. Faltou mais 9 episódios, sabe? A gente só está no primeiro. E aí, nesse sentido, só para resgatar um filme anterior, né? O M8 é o primeiro semestre daquele menino negro no curso de medicina. Então, me interessa esses primeiros momentos, né? Desses... Não são heróis, né? Na verdade, é da nossa vida, da vida de cada um aqui. Né? O começo, né? A gente não está pronto, a gente não é maduro ainda. Inclusive, você pode esperar um pouquinho aí e voltar para discutir M8. Né?
Podemos debater o M8 A gente assiste Carolina. aqui, mas com César, o cara que... A gente assiste Carolina de novo, que eu tô com saudade, assiste M8 em seguida e faz um outro. E vamos fazer outro com M8, e aí a gente traz a moeda da encrenca mesmo, que chama Mariana Nunes. Mariana Nunes, aquela Mariana mulher, Nunes, meu Deus do céu, gente. Olha, fala para ela que eu sou grata por ela pro resto da minha vida. Porque eu ficava imaginando a Claudina, mas como eu nunca tinha visto, eu tenho uma pequena fotinha, eu nunca consegui formular, ter repertório para imaginar a Claudina em movimento. Eu já sonhei com o Sgama, bati papo, briguei com ele, troquei ideia e tal, mas a Claudina não, eu fiquei chocada, eu chorava de perder o fôlego dentro do carro, graças a Deus, ninguém viu, quando eu vi a Claudina se mexer. Gente, era isso. Sabe? Ela estava o tempo todo, só que a gente aprendeu a não enxergar. Né? A Renata quer comentar, e aí a gente encerra, tá? A gente encerra porque já são 10h27. Antes da Renata falar, só falei desse momento, só falar de um outro momento que foi muito importante, que está no filme, que às vezes passa imperceptível, porque o filme tem muitas camadas. Tem um momento que a Ana está na janela. Vocês lembram desse momento? Que ela está ali. Não nessa hora, numa hora anterior. Uma hora lá quando o Luiz Gama é jovem ainda. Isso. Lá atrás. Ele é jovem, ela está na janela, aí a Sinhá chega ali do lado, né? A senhora branca ali chega ali do lado, fica do lado dela. Para nós, a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali. Ela está em frente à mata, né? A mata, né? A mata. Está lá Oxóssi, e naquele momento em particular, a gente colocou, e por isso que eu falo da sala de cinema, mas se vocês aumentarem o som da televisão de vocês, ou estiver ouvindo de fone, pode subir um pouquinho o som, e vocês vão ver o arco sendo envergado, no som só, o som de um arco sendo envergado, e o final da sequência é quando Oxóssi solta a flecha. Está lá. E são essas camadas que o cinema brasileiro não chega nem perto de retratar, e a partir dali tudo muda na vida do Gama. E está lá, pode ouvir isso alto, porque é um filme para ver, mas também esse filme é um filme para se ouvir, né? Para se ouvir muito. Desculpa, Renata, manda ver. Imagina, Jefferson, não, foi perfeito. E essa cena que você acabou de descrever me chamou a atenção e dá para sentir, né? É incrível que dá para sentir, mesmo na tela do computador, que é onde eu assisti. Dá para sentir. Mas o que eu queria falar é exatamente das subjetividades das mulheres no filme e como que me chamou a atenção a cena, por exemplo, quando ele chega na casa da Sinhazinha Branca para poder ouvir a outra parte da história, né? Que é casada com o senhor que foi assassinado, enfim. E como ela, ao mesmo tempo, na cena, e aí eu quero ouvir de vocês, como você pensou, que tinha aquela menina negra, tinha as outras mulheres negras servindo, e ela sentada na mesa tomando seu chá, ou café, sei lá, mas com aquela menina negra que parecia, para mim, uma menina negra de estimação, que poderia ser filha do senhor estrupador, marido dela. E isso eu achei que foi muito interessante, porque assim, o silêncio dessas mulheres também dizem alguma coisa. O silêncio daquela mulher que estava servindo e o deboche dela em destratá-lo, porque a gente, e eu que trabalho com essas camadas de hierarquia, e que eu achei que você explorou bem no filme, de uma mulher branca que se sente superior ao Luiz Gama, né? Superior às outras mulheres e coniventes a essa situação de estupro. O desespero dela lá no tribunal, o desespero de culpabilizar o assassino, porque o marido dela nessa hierarquia podia fazer tudo.
ele é o senhor. E o que o Luiz Gama, e eu acho que foi bem legal, e o César colocou muito bem, dessa contextualização, que é a contextualização histórica, ele, no julgamento, nessa transformação que ele também não percebia, ele trouxe humanidade para o José. E aquela mulher branca, naquela situação, o que ela trazia? O que a gente discute da questão da posição das mulheres? Passa a mulher branca e a mulher do Luiz Gama, negra, ali. O que significa? A questão da dignidade e da humanidade das mulheres negras que são negadas. E aí eu quero saber se a viagem da minha cabeça, ou quando você pensou, quando vocês estavam ali, se vocês perceberam o que vocês estavam fazendo dessas representações dessas mulheres, de como trabalhar essa hierarquia entre essas mulheres. Porque o Luiz Gama, ele ali funcionou como um satélite para tudo que estava ao redor. Porque sem essas mulheres, inclusive a mulher, acho que a Ana, que o acompanha, né, a esposa, a família dele, o filho, acho que a Ana, que passou uma parte da vida dele ali com ele, desde de quando ele era escravizado. Ou eu viajei? Não, viajou não. Acho que no começo da nossa conversa eu falei do quanto essas atrizes são muito fortes, né? Mariana Nunes, Dani Ornelas, Teca Romualdo, Zezé Mota, Noêmia. Precisa ter muita coragem de dirigir essas mulheres, porque não é que você chega com um texto e elas falam, vou decorar e falar. Elas passam palavra a palavra e falam assim, essa palavra aqui, tal, esse gesto aqui, podemos reconstruir de outra maneira? Óbvio que todo elenco é assim, o César é assim. Eu sempre acato a sugestão, eu sempre procuro debater, eu dar oportunidade, criar condições para que o ator se sinta muito livre. Porque, para mim, o que eu escrevi, a melhor... Esse personagem vai se manifestar no corpo desse elenco, né? E você tem toda a razão. Nesse momento específico dessa hierarquia de mulheres, mas tem a mulher branca, a mulher negra, a mulher estuprada, tal. Tem um silêncio que é registrado de muitas mulheres negras no filme, o silêncio. No momento que o réu, o José libertado, corta para o rosto da mulher que ouve, e se você olhar para o rosto da mulher negra que está ao lado dela, ela abre um sorriso, ela literalmente só volta a gargalhar ali, né? Mas ela abre um leve sorriso. Nesse momento que o Luiz Gama, voltando um pouquinho, né? No momento que o Luiz Gama vai interrogá-la, vai ali fazer a investigação, essa criança negra que está ali ao lado dela é uma espécie de poodle, um cachorrinho que está ali, ela fica dando docinho ali e tal. Isso é tudo muito... Tem toda uma construção, obviamente, desse lugar do silêncio, da crueldade, né? Mas tem o lugar do close, do enquadramento, para mostrar tudo isso que a gente está vendo. Quando o Luiz Gama fala, tem um homem aí, ele diz que é advogado, quer falar com a senhora. E aí o Luiz Gama sobe, e nesse momento tem um close de uma das mulheres que estão em pé ali. Por um milésimo de segundo, essa mulher também o recebe com um sorriso. Eu percebi. É isso. Muito rápido. Quando o Luiz Gama está entrando, parece o Django Livre, mas, né, é uma citação ao Tarantino também, não deixa de ser, né? Aí ele entrando com um cavalo, chiquérrimo. E na minha cabeça, vou fazer só um parênteses aqui, faz de conta que o César não está aqui entre nós, mas, assim, cara, para mim o Luiz Gama sempre foi um gato, cara bonito pra caramba, com uma retórica incrível. E a primeira vez que eu vi esse homem na minha vida, assim, pessoalmente, chamado César Mello, eu falei, cara, como esse cara é bonito, velho. O cara é muito bonito. Tal. E, para mim, o Luiz Gama era esse cara. Sim. Uma postura. Parece que ele tem uma coisa nas costas, que ele tem um negócio assim. Pô. E para mim, o Luiz Gama, com uma retórica incrível, o Luiz Gama utilizava todos os meios, eu não tenho dúvida nenhuma, todos os meios. Né? Do estudo, da sensualidade, da retórica, né?
Então, o filme tem esse lugar que, na hora que ele entra nessa fazenda, é esse meio Django livre. E aí todo mundo olha e vê aquele homão ali passando, né? E aí todo mundo está ali trabalhando, olha para ele assim, tal. E quando ele chega ali, tem essa hierarquia, mas é um homem também que se desfaz, que senta na beira da fogueira, num quilombo, né? E conversa com o pai do José, conversa com essa mulher que foi violentada, né? Então tem essa capacidade que eu acho incrível desse ator brasileiro, que eu sou honrado de ser contemporâneo dele, chamado César Mello. É uma honra para nós que ele esteja aqui entre nós. Sabe, eu nunca dirigi o Jardel Filho, nunca dirigi Grande Otelo, nunca dirigi Zósimo Bubu, dirigi João Acaiabe, sim, né? E agora estou dirigindo esse grande ator brasileiro. Não dirigi o Ossie Davis que fez Faça a Coisa Certa, né? Enfim, e estou dirigindo o César. Então, para mim, é uma honra muito grande, porque eu acho que ele trouxe toda essa potência, ele brincou com o nosso imaginário o tempo todo. Do mesmo jeito, quando a gente fala Chica da Silva, a gente lembra imediatamente da Zezé Mota. Toda vez que falarmos Luiz Gama, a gente vai lembrar desse homem aí chamado César Mello. Eu fiquei 5 semanas e eu muitas vezes não conseguia falar com o César Mello. Eu falava com o Luiz Gama. Imagina, Flávio, eu consegui conviver 5 semanas com o Luiz Gama, assim, né? E eu a turma toda, meu Deus. Cara, a dupla familiar inteira, até o filho, meu Deus. Até o Benedito. Então, foi um momento realmente incrível, mágico, né? E eu admiro em como o César concebeu esse Luiz Gama, que se aproximou de cada um, né? Se aproximou de cada uma dessas mulheres, da Ana, da Claudina, dessa mulher que a mulher do Antunes, que foi assassinada, de como ele ia escrevendo, como ia desenhando, como ele foi se formando, como ele foi visitar o José na cadeia, como ele se colocou dentro da cela. Enfim, nem sei se eu respondi, mas a melhor resposta vem dele mesmo, de como é que ele construiu e como é que ele viu essa hierarquia dessas mulheres na vida do personagem que ele construiu. Na cena é óbvio, na cena é isso mesmo, Renata, né? Ele chega ali, tanto que a mulher, a dona da fazenda, fala, o Gama fala ela fala assim, eu nem lembro mais o texto, mas enfim, ela fala assim, você chama ele de alguma coisa, ele fala, mas o problema é o seu marido, que covardemente estuprou. E ela fala, você acha que você não me conhece? Você quer me ofender desse jeito? E aí ela olha justamente para a menina, que é filha do marido dela. Entendeu? Então, isso é óbvio. Agora, essa constelação do feminino, o que eu acho que no filme é muito foda, assim, eu acho muito, muito interessante, assim. E essa constelação feminina, eu me dei conta quando eu assisti o filme, porque no set não tinha me dado conta de que tinha tantas mulheres orbitando ali. Porque eu fui trabalhando, né? Enfim. Então, quando eu assisti o filme, eu falei, nossa, ele é muito feminino. Porque as mulheres são muito fortes e elas... até enfim, na montagem, muitas cenas ficam fora. Mas eu sinto, inclusive, que, por exemplo, a esposa do Gama tinha mais cenas, nós dois, no NED. E, de alguma forma, todas as personagens femininas ela também interferem no Gama, no próprio Gama, não só na história, mas no próprio Gama. Então, por exemplo, o Gama... Um exemplo disso é o Gama no julgamento. O que você vê no julgamento, o Gama, eu não sei se eu como ator pensando o Gama no julgamento, nesse julgamento, eu não sei se ele era assim em todo julgamento. Mas esse julgamento, ele era atípico para o próprio Gama. Por quê? Porque o José matou o patrão dele com uma faca. E Gama pensa, eu quase fiz isso com 18 anos. Sim.
Aí o Gama está defendendo uma mulher que foi estuprada. E aí quem chega no julgamento? A esposa dele. E ele olha para a esposa dele. Quando o José começa a falar isso, e eu amo que ele se chama José, porque eu lembro de Drummond, e agora, José? Sim. E ele fala, e o Gama tem um momento que ele fala assim, ó, porque José também é uma pessoa. Ele também tem esse direito. E eu acho lindo que ele se chama José, porque ele abarca, né, esse José abarca todos os brasileiros, Josés, né, da nossa história. Então, assim, então esse nível de empatia, com esse caso especificamente, vem justamente das relações que ele foi fazendo na vida, e inclusive com o feminino. Quando o que o Fernando Baldray foi tão interessante que reverbera, inclusive, até aqui, que eu não sei se Gama, porque a gente olha com um olhar romântico, né? Gama provavelmente não era o feminista feminista como nós somos hoje. Você vai encontrar textos do Gama falando a mulher direita tem que ser uma mulher conservadora, que fica em casa, né? Porque ele está em 1830, 40. Mas, pelos relatos dele, ele amava a esposa dele e ele respeitava a esposa dele. A professora Lígia fala uma coisa muito bonita, que ele era um homem fiel, não só às causas, mas à esposa, ao filho, à família. Então, é impossível ele não olhar para o José, olhar o estado em que ele encontrou a esposa do José, a Maria, e não ter empatia. Então, você vê no julgamento um Gama extremamente tocado com essa história especificamente. Eu acho que, com todas, mas, enfim, esse especificamente. Porque a grande relação da escravidão, para o Gama, não era buscar a reparação na ilegalidade. Porque se ele aprovasse isso, ele teria aprovado os caras que chegaram na casa dele. E ele fala, não. O que Gama quer provar, e todos os grandes abolicionistas, o que eles queriam provar era a ilegalidade da escravidão. Tipo, isso não pode ser legal, gente. Como é que essa barbaridade que é a escravidão, essa monstruosidade que é a escravidão, ter a benção do Estado? Então, é contra isso que eu vou lutar. Né? Eu quero derrubar a legalidade da escravidão. Eu não quero que um escravo legal se revolte e pegue em armas. Né? Porque eu trabalho na lei. Nesse caso, o Gama, como o Jefferson bem falou, e aí tem as suas contradições, você pode gostar ou não, sim, mas ele é o cara que trabalha dentro da lei. Ele não é o Zé Pequeno. Sim. Eu trabalho dentro da lei. Né? Isso talvez seja o primeiro personagem preto do cinema nacional que trabalha dentro da lei. Isso é lindo também. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, já para terminar aqui, perdão, que Gama, ele dá um tapa na cara de tudo o que o homem preto fez até hoje, historicamente, no audiovisual. Porque o que a gente ouviu a vida inteira é o homem negro sendo resumido a uma coisa, ou um apelido. E aí Gama chega e você encontra esse personagem. Ele é poeta, ele é escritor, ele é jornalista, ele é advogado, ele é esposo, ele é pai. E teve uma cena com... Eu tinha uma cena, praticamente, para mostrar essa família. Eu fiz questão de botar meu filho no meu colo para mostrar carinho, para mostrar afeto, para mostrar que é pai preto, sabe? Enfim, é muita coisa. É muita coisa. Eu fico muito feliz de ver suscitando todos esses assuntos, porque eu acho que é isso que está acontecendo na cabeça de muita gente que assiste o filme. E isso é maravilhoso, né? É muito bom. Incrível. Obrigada, César. Você resumiu bem. E o que você acabou de falar é exatamente o que eu senti no filme. O filme passou isso. E tem vários elementos. A Ana Flávia vai concordar comigo, com certeza,
que dava para mais uma prosa, mas, enfim, o horário... A cena mais radical do filme é a última cena, que é a família negra caminhando no silêncio, velho, não tem nem trilha. E outras Eles vão pessoas caminhando. negras ali também caminhando nessa rua de São Paulo. Eu falei, é essa São Paulo que eu pesquisei, que tinha um monte de gente negra, inclusive de sapato, andando pela cidade. Isso, aqui, ó, é a nossa história. Eu consigo compartilhar minha tela aqui? Rapidinho? Se eu colocar compartilhar a tela aqui, consegue entrar? Consigo? Você está sem áudio. Desliguei meu áudio, já pode ir, você já é o host. Só não me faz host depois. Tá. Gente, vou dar uma cena que não entrou no filme aqui, que acho que nem o César viu essa cena, ele nunca viu. Não pode gravar, hein, gente? Não pode gravar, não. Hein? Eu corto depois, porque está gravando. Você quer que eu pare agora? Tá bom, eu vou pausar. Ih, mas como é que eu entro no meu desktop aqui? Share screen. Lá embaixo. Peraí, deixa eu ver se vai. Olha, eu vou pausar agora e vou só avisar, porque de repente a gente vai disponibilizar esse negócio. Nesse momento a gente para, porque só viu quem participou da primeira sessão do Cineclube. Vamos lá. Até daqui a pouco, gente. A mulher dele vem, abraça. A mulher vem, abraça ele. É linda essa cena. Ai, nem fala. Essas coisas, né? Normal. É normal, gente. Isso é normal. Né? O corte do filme é um... Eu gosto muito do corte do filme. Porque se a gente se apegar ao que a gente grava, aí realmente você fala, porra, tal, mas acho que o filme está enxuto e o filme conta uma história. Agora, se você for pegar, relembrar as cenas que nós gravamos, aí tu vai ficar tipo, não! É isso. Mas é a cena linda que, para mim, remete não só ao próprio Malcolm, mas ao próprio filme do Spike Lee, interpretado pelo Denzel, né? Assim, que foi um filme, obviamente, eu pensava nesse filme o tempo todo, né? Que me marcou muito também. É isso, gente. É isso, muito obrigada. Eu gostaria de registrar que tudo que a gente viveu aqui é importante demais para essa nossa reconstrução como pessoas negras livres, autônomas e altivas, né? Bem ao sabor das conquistas de Luiz Gama ao longo de sua trajetória. Acho que como primeira sessão desse Cineclube não poderia ser melhor, né? Fogo nos racistas, foi o que a gente viveu aqui, a gente foi capaz de ter uma sexta-feira com gosto de... Olha, tem gente aí que já está com sua cerveja, com seu vinho, eu estou aqui com a minha saladinha de fruta, naquilo que a gente faz para celebrar esse fato de que, a despeito de tantas tentativas de genocídio, nós estamos vivas, vives e vivos, né? E construindo junto, né? É um processo aqui dentro da rede, a gente tem vivido processos de exorcismo desses fantasmas, né? De construção de autoconfiança. Isso que o Fernando falou não é mentira, eu sei disso. É a primeira vez que Jefferson veio aqui na UNB, eu falei assim, gente, como é que a gente fala com ele? Assim, porque, afinal de contas, era um cara que fazia cinema, né? E aí, depois, a gente foi num cachorro-quente mas ele come cachorro-quente que nem a gente, então tem de boa, né? Então, é isso aí. Mas é algo que é negado, né? Essa coisa da gente estar junto, se sentir à vontade, estando juntos, é uma grande conquista que a gente possa seguir ampliando isso, né? Acho que para nós da rede é uma das maiores conquistas. Para além dessa existência externa, essa possibilidade de existir entre nós é uma grande, grande, grande conquista. Eu agradeço muito você, Jefferson, muito você, César Mello, por toparem, né? Nos ajudar nesse processo, tá? Muito obrigada, e que haja muita prosperidade no caminho de vocês,
essa prosperidade mobilizada por esse Ofá aí, né? A gente entende. Demora, mas quando o tiro vem, o tiro é certeiro. Vida longa a sua arte, a arte tanto de Jefferson quanto de César, quanto de Mariana, Isabel, Sidney, que é um querido também, a toda a equipe, aquela multidão de gente que a gente leu ali naqueles créditos. Muito bom ver que cinema é uma arte coletiva, né? É isso. E é isso. Obrigada, gente. Valeu, brigadão. Como eu sempre faço, obrigado, César, por nos trazer Luiz Gama. Muito obrigado. Você foi muito maior do que a gente Eu te amo! Obrigado. É isso. É isso, gente. Boa noite. Vou parar aqui a Boa gravação. noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.